Olá, eu sou o professor que conta e vamos ao segundo episódio da série Afrobetizar, com o livro Omobá, História de Princesas. Mas antes, se você não é inscrito e está gostando do canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário. E aqui estamos para o segundo episódio da série Afrobetizar. E o livro de hoje é Omobá, Histórias de Princesas, da autora, doutora e narradora Kilsan de Oliveira, ilustrado por Josias Marinho. Bom, esse livro é um livro que ele tem 6 histórias de princesas que a Kilsan escreveu de uma forma tão maravilhosa. Ela adaptou essas histórias de Itãs. Itãs são histórias de orixás da cultura Yorubá. E já que a gente já falou um pouquinho de orixá, é importante a gente dizer que existe sempre um preconceito religioso, mas deles a gente vai falar sobre religião, quando falar sobre orixá. Não, gente. Da mesma forma que nós falamos sobre mitologia grega nas escolas, nós também devemos falar de outras mitologias. E a mitologia dos orixás, ela é carregada de ensinamentos. Esses itãs que eu disse para vocês, que a Kilsan adaptou para esses mitos, essas histórias que estão aqui nesse livro, eles são carregados de valores civilizatórios, ensinamentos que o povo Yorubá, os povos africanos, eles transmitiam através da oralidade. E esses itãs, eles eram transmitidos através da oralidade de geração em geração. E aqui ela traz de uma forma adaptada e tão potente para a gente desenvolver com as crianças, que a gente já percebe isso já lá na capa. Lembra quando eu falei no primeiro episódio que a gente precisa analisar as ilustrações, a parte estética do livro também, além da escrita? O livro, ele traz as princesas e os príncipes como crianças. E os traços que o Josias traz para essas histórias são traços muito potentes e representativos para as crianças negras. Vejam os traços negroides desses personagens. É importante a gente fazer uma pergunta. Que tipo de princesa vem à nossa cabeça quando a gente pensa em princesa? E é lógico, eu posso muito bem pressupor que veio aquele estereótipo de princesa, aquele padrão de princesa loira, dos olhos azuis, branca, com aquela coroa europeia. Ou príncipe, ou rei, ou a rainha da mesma forma. É assim que a cultura eurocêntrica que nós vivemos, a sociedade eurocêntrica que nós vivemos, fez com que nós enxergássemos esse padrão como perfeito. E como que a gente rompe com isso nas escolas? Porque a criança ela já é massificada, seja nos filmes, seja nas novelas, seja nas histórias, as histórias da Disney, os filmes da Disney. Eles estão tentando quebrar um pouquinho isso agora, atualmente, mas ainda assim é muito mais a maioria, né? A gente pensar em proporção, a população negra no Brasil é 51%, se eu não me engano, o último censo que teve, que se autodeclaravam como pessoas negras, e a gente não ter tanta representatividade nas histórias, personagens protagonistas, heróis, heroínas, né? Então, é o nosso papel como professores quebrar isso nas escolas, e o livro Omobá, ele já faz essa ruptura. E para além disso, ele traz nas suas histórias a história de 6 princesas que não são princesas submissas, igual essas princesas da Disney esperando o príncipe encantado resgatar num castelo, esperando um príncipe encantado te dar um beijo para você despertar, né? Aqui não. No livro da Kilsan, as 6 histórias, ela traz o empoderamento das princesas, no sentido de que elas são inteligentes, elas são sagazes, elas têm força de vontade, determinação, elas vão atrás do que elas querem, elas vão à luta pelo seu espaço como mulher, como igualdade, que são esses valores civilizatórios, esses ensinamentos que eu disse para vocês que às vezes a gente não conhece por falta por um pouco de preconceito, por medo, por não saber trabalhar. Então ela traz essa representatividade, seja na ilustração, trazendo o cabelo crespo desses personagens, esse black, né? A gente pode observar aqui, né, que é uma beleza totalmente diferente. E para você que não assistiu, eu contei a história, uma das histórias que foi a história de Odudu, a princesa Odudu e a briga pelos 7 anéis. E nessa história, ela que está no vídeo anterior, para você que está chegando agora e não viu, nós começamos uma semana nós contamos a história e na outra semana a gente faz análise da literatura, dando algumas dicas e sugestões. E aqui nós trabalhamos com essa história, que é a história da princesa Odudu, que vive com o príncipe Obatalá, que é seu irmão, dentro de uma cabaça, uma pequena cabaça. Só que o Batalá, ele sempre ordena as coisas para a princesa Dodua. Ele ordenava que ela dormia embaixo, ele dormia em cima. Quando eles ganharam 7 anéis, ele ordenava que quem dormia em cima ficaria com 4 anéis e quem dormisse embaixo ficaria com 3. E a princesa Dodua sempre insatisfeita com isso. Se posicionava e nada, até que ela não aguenta mais. E ela decide acabar com isso e buscar o seu espaço, né? E aqui a gente consegue vislumbrar nessa história o quanto é importante isso, né? Que não necessariamente as mulheres, e não necessariamente não precisa. As mulheres não precisam, as princesas não precisam depender de um homem para conseguir as suas coisas, pelo contrário, né? E aí essa história ela traz esses ensinamentos para além da representatividade, né? Que é de suma importância, eu vou sempre repetir isso.
Nós precisamos contar histórias que existam personagens negros como protagonistas nas histórias, e esses personagens eles sejam potentes, né? Tragam a representatividade, tragam os traços negroides, para que essa criança ela consiga se ver realmente nessas histórias e se sentir capaz também de buscar o seu lugar também na sociedade. Então, é um livro que vale muito a pena a gente trabalhar, a gente desenvolver com as crianças, porque é um livro super potente para a gente poder mostrar para as crianças negras o seu espelho, né, a sua representação, e para as crianças não negras também verem a diversidade e aprender a respeitar as diversidades também. Você pode até me dizer, Denis, mas as crianças não são racistas. Realmente, elas não são, mas elas reproduzem ações racistas se ela não tem um repertório vasto de representações e de culturas, né, e de diversidades. Então, nós precisamos trazer e ampliar esse repertório. Bom, em cima disso eu trago algumas sugestões para vocês. Em breve, é claro que eu vou fazer a contação das outras histórias, porque cada história ela trabalha com um ensinamento muito bacana que vale a pena a gente trabalhar. Um ponto importante, né, de eu ressaltar, para além da representatividade dos traços, do cabelo crespo, né, da simplicidade na vestimenta também, que é simplicidade, mas não é porque dentro da cultura é muito potente isso, mas a gente pensar que não é aquele padrão de beleza, de se arrumar e tudo mais, mas de se arrumar do jeito deles, dentro da cultura deles, né, com a sua diversidade, com a sua beleza, que é singular de cada um, e com a sua produção singular de cada um. Para além disso, também as crianças são como crianças, né, os príncipes e princesas, eles são crianças, né, então traz essa representatividade para as crianças também. E é importante dizer também que é isso, né? Os orixás, antes de serem orixás, antes de serem divindades, eles eram príncipes, eles eram princesas, eles eram reis e rainhas com seus valores, né? E com seus valores civilizatórios dentro da mitologia dos orixás. Então, é importante a gente trazer essa conotação, né? E é isso que a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando religiosidade. Bom, dito isso, eu trago algumas sugestões, né? Para a gente estar desenvolvendo a partir do livro Omobá. Eu trago primeiro sugestões vou trazer uma sugestão de literatura para ler, que eu vou colocar aqui no link do canal, que é Antropologia dos Orixás, do Ivan Poli, para a gente poder... É um livro, né, mas não tem PDF, disponível na internet, por isso que eu vou disponibilizar aqui, que é uma leitura que vale a pena a gente poder entender um pouquinho sobre esses valores civilizatórios e quebrar esse preconceito em relação à religiosidade para poder trabalhar com essa cultura em sala de aula. Então, vai ficar o link aqui. A próxima sugestão é trazer alguns canais, né, para vocês se ampararem também, canais muito potentes para a gente também levar, seja para a escola, seja como sugestão aí no Google Sala de Aula, que é o canal do Agbala Conta, que é da contadora de histórias maravilhosa Giselda Pereira. É uma amiga que eu tenho aí, uma colega de trabalho, contadora que tenho em comum e aprendo muito com ela. Então é Agbala Conta, vai ficar aqui também a sugestão do canal. Ela conta a história de cultura afro-brasileira, cultura africana, principalmente dos orixás. Então vale a pena seguir o canal dela. Tem tanto ela no Instagram, Agbala Conta, quanto no YouTube. A segunda sugestão é o canal Baobazinho, onde tem lives com algumas pessoas muito potentes também, tem contações, mas tem o Instagram que é da Ju Correia, lá do Rio de Janeiro, que eu também tive a oportunidade de conhecer, e lá tem o canal Folheagem. Ela tem uma série que chama Folheagem, ela dá dicas de literaturas, de livros, de cultura africana e afro-brasileira também, tem contações também lá, muito potentes também, vale a pena vocês seguirem. E a última sugestão é o canal Lite Afro Infantil. Tem o canal e tem o Instagram também. É um canal muito potente da Nini. Tem muitas histórias, tem muitas dicas. Ela dá cursos como a Giselda também dá, como a Ju Correia também dá. Mas ela traz um conteúdo muito potente também sobre história, sobre literatura, sobre a cultura africana, principalmente para a educação infantil. Ela traz convidados também para o seu canal, para o seu Instagram. Né, eu estou já há algum tempo tentando fazer o curso dela, mas se vocês verem a divulgação, ela traz um material muito, mas muito rico também, que vale se aprofundar. Então vão lá, se vocês puderem fazer o curso dela também, é muito potente e vai agregar muito na formação de vocês. Eu vou deixar todas essas dicas para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, os canais, né, o texto, para vocês lerem. E vou deixar algumas sugestões do que a gente pode se aprofundar na história da Princesa Dodua e a briga pelos 7 anéis. Primeiro, tá? Sempre, gente, tudo que eu falo aqui, eu sempre esqueci de falar no começo do vídeo, mas é sempre um chamado para reflexão e não são verdades absolutas. Vocês podem me corrigir, podem me colocar nos comentários. Nós estamos aqui para aprender juntos, tá?
Então, pode escrever nos comentários. Se eu tiver alguma fala equivocada, a gente está aqui para sempre estar no processo de construção e desconstrução sempre, tá? E as dicas que eu dou aqui são mínimas porque existem mais dicas que poderia dar, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas é o que a gente dá pra gente explorar. Eu sempre vou estar enfocando a educação infantil e talvez nos primeiros anos do ensino fundamental nas minhas sugestões. E a gente vai continuando nos comentários, dando mais sugestões, quem quiser, e a gente vai tendo um material ainda cada vez mais rico, tá bom? Bom, primeiro, como eu mostrei para vocês, o livro Ododua, a princesa Ododua e o príncipe Obatalá, eles vivem numa cabaça. Então, quando eu comecei a contar a história para as minhas crianças, gerou essa curiosidade do que era essa cabaça, de onde que vinha a cabaça, né, e tudo mais. Então, uma primeira dica de atividade é pensar de onde vem essa cabaça, né? De onde que ela vem? Será que vem de árvore? Será que ela vem da terra? Levantar hipóteses, né? Será que não vem? Será que é uma fruta? Será que não é? E aí atrás, né, dessa hipótese para ver se a hipótese que essas crianças levantaram realmente, junto com eles, realmente é. Então, é uma atividade que é muito bacana e eles ficam super curiosos, é claro, né? Trazer a cabaça para eles, né? Eu tenho uma cabaça aqui que eu tenho, na minha sala tinha as cabacinhas menores, né, que a gente tem na sala, que era de materiais de largo alcance e elementos da natureza, então eles adoram as cabaças, né, e eles recontam a história com a cabaça, que é uma atividade que também pode se fazer também. Pegar pequenas cabaças pequenininhas e uma grande, pedir para eles recontarem a história com essas cabaças também, ou deixar que eles explorem essas materialidades também, e eles acabam contando essa história. Então, é uma outra sugestão de atividade, e para quem é da Prefeitura de São Paulo sabe que está em consonância com o currículo da cidade trabalhar com essas materialidades. Uma outra atividade, sugestão, é conhecer quais os instrumentos que são feitos com a cabaça, né? Eu separei aqui o chequerê, né? Então é um instrumento de percussão também, que a gente pode buscar história com as crianças, conhecer já abre um caminho para outras pesquisas. O berimbau, que tem a cabaça também, é um instrumento, né? Eu tirei a cabaça do meu berimbau, mas faz parte também de um instrumento afro-brasileiro também, que é importante. A gente já conhece uma dança, uma luta, né? E conhecer uma outra história, já abre um repertório para outra atividade, é uma outra história também, trabalhando nessa questão da interdisciplinaridade. Tem uma outra sugestão também. Uma roda de conversa sobre os tipos de princesa que as crianças conhecem é de suma importância. De repente criar, né, se a gente está em sala de aula no presencial, criar um painel com esses padrões que as crianças conhecem e depois ampliar esse painel, né, já seria uma segunda atividade, né, depois da roda de conversa, mas conversar com as crianças sobre quais são as princesas, os príncipes, como que são, né, que tipo de roupa que eles usam, né, a coroa e tudo mais, e depois da história construir, né, pesquisar com essas crianças, diferentes representações de princesas, né? Desde o livro, né? Trazer outros livros com outras representações de princesas, né? De diversas culturas e montar um painel com essas crianças para elas vislumbrarem essa diversidade de princesas e ampliar seu repertório e não ficar presa só naquele padrão eurocêntrico de princesa. Então, a roda de conversa e depois um painel. Como a gente está nesse ensino remoto, e acredito que vai perdurar um pouquinho mais, seria bacana colocar como sugestões para os pais pesquisarem no celular mesmo, junto com as crianças, essa diferença, essa diversidade de princesas, aí salva a imagem, manda pelo Google Sala de Aula mesmo as imagens dessas diferentes princesas, e depois a professora monta um vídeo com todas as imagens que eles mandaram, e aí publica lá para eles visualizarem, né, para eles poderem assistir esse vídeo só com essas imagens de diferentes princesas, né? Até interessante talvez colocar até a imagem das crianças nesse vídeo, porque também são príncipes e princesas também, né? Então, é uma sugestão de uma outra atividade também. E aí, por último, que é importante, né, a gente pensar também, nas bonecas, né, as bonecas negras. E bonecas, quando eu falo bonecas negras, que são negras de verdade, né, que não são bonecas que são aquelas bonecas que elas só pintaram, a boneca branca que só pintaram ela, mas não tem os traços negroides, né, como eu falei, eu tenho aqui a Taió, né, que é de uma outra contação que vamos fazer, que é daqui o Sandy Oliveira também, mas da Taió aqui, ó, que a Taió tem o Black Power, né, tem os seus traços negroides aqui, um nariz largo, a boca, né, então, e aí a gente pode pensar em outras também, outras representações, né, essa boneca quem fez foi a Luciene Campos, ela é uma artesã. Vou ver se eu encontro também o Instagram dela, eu vou colocar embaixo aqui na legenda também. Mas existem outras artesãs também que fazem bonecas negras, e tem bonecas negras hoje em dia já com os traços negroides, uma representação muito melhor do que aquelas que trazem a boneca negra, mas continuam com os traços de pessoas brancas, que não é bacana, né? Então ter bonecas negras na escola ou em casa, né? E de outras culturas também. Eu sei que acaba sendo mais caro, mas seria bacana a gente ter de outras diversidades para abarcar
toda e qualquer tipo de etnia, né? Seria maravilhoso se tivéssemos esse material disponível. Gente, é isso. Não vou me alongar mais, acho que o vídeo já ficou longo. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Usem máscara, fiquem em casa se possível e vamos se cuidar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da computação. Se tem dicas e sugestões, coloque aqui no comentário. Se você ainda não me segue, não é inscrito, se inscreva no canal. Eu peço encarecidamente, compartilhe o canal, ajude a gente a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho que a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo, mas é para atingir o quanto mais pessoas possíveis para poder ajudar nesse momento difícil. Então, peço encarecidamente, mais uma vez, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, que é muito importante para mim. Um beijo do professor que conta.